Salvador. Entrevista. Vamos conversar aqui no CBN Salvador com o doutor Wendel Rodolfo dos Santos. Ele é advogado tributarista. Vamos falar sobre o assunto dos últimos dias, que pegou fogo no mundo da política, aumento do IOF, agora com a derrubada dos vetos. Doutor Wendel, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui na Rádio CBN, tudo bem? Bom dia, Fernanda. Bom dia, Vilásio, tudo bem? É um prazer falar com vocês, mesmo que num contexto como esse, para falar de tributos, né? Que é algo que normalmente não seja um assunto tão agradável de se conversar. Verdade. Doutor, o que é que representa, do ponto de vista institucional e jurídico, a derrubada dos vetos pelo Congresso ontem? Bom, Fernanda, na verdade é uma situação bastante atípica, né? E que revela uma grande instabilidade política, né, que está ocorrendo no país, porque esse tipo de derrubada dos vetos, ele não é frequentemente visto. A última vez que se teve notícia de algo similar foi no ano de 1992, então há muitos anos, né? Fundamentalmente, o Congresso, né, então a Câmara e o Senado, eles entenderam que os decretos que foram editados pelo governo e que promoveram alguns aumentos no IOF, além da criação de novos fatos, né, tributáveis pelo IOF, eles não teriam respaldo legal. E, como consequência disso, eles afastaram a aplicação desses novos decretos. Na prática, qual é o impacto que tem no IOF? Porque a gente trouxe, por exemplo, nesse programa hoje aqui, a questão política, da articulação do Congresso Nacional, os deputados que foram contra, os que foram a favor, a votação simbólica que houve no Senado, mas para o público comum em geral, doutor, muitas vezes isso não diz nada, mas obviamente, né, que há um impacto em relação à carga tributária. Eu queria que você explicasse aí de uma forma mais didática para o nosso ouvinte o que representa do ponto de vista tributário esse retorno, na verdade, porque não houve a autorização do aumento, mas também não houve uma extinção do imposto, né? O retorno à prática que era feita anteriormente do IOF. Sem dúvida, Evilas, essa pergunta é bastante pertinente, porque em matéria tributária, sempre, né, os efeitos da tributação, eles acabam recaindo, direta ou indiretamente, sobre a sociedade como um todo. O IOF, ele é um tributo que incide sobre operações financeiras, em diversas modalidades, em diversos tipos delas. Então, você tem, por exemplo, operações de crédito, quando alguém toma, por exemplo, um empréstimo, operações com títulos, que é a aquisição ou venda de títulos, e operações de câmbio, para remessa ou ingresso de recursos financeiros aqui do Brasil em relação ao exterior. No caso concreto, o que houve, né, por parte do governo, e aí foram 3 decretos, né, que foram editados assim, meio que em sequência um do outro, foram alguns aumentos em relação à cobrança desse tributo, por exemplo, para as operações de remessa de recursos para o exterior, e também a criação de novas situações que antes não estavam previstas. Por exemplo, a da cobrança sobre o que é chamado no mercado de risco sacado, que é uma operação de antecipação de recursos para os fornecedores de varejo. Daí se pode perceber a amplitude do impacto que esse aumento pode gerar, porque se eu estou onerando as operações do varejo, toda a população acaba comprando mercadorias, adquirindo aí os produtos do varejo, e ela acaba sendo impactada por esse aumento, né? Houve, por parte do governo, uma tentativa de enfatizar que se tratava de um tipo de aumento que recairia fundamentalmente sobre uma parcela mais, por assim dizer, rica, né? Abastada da população, mas a verdade é que esse tipo de modificação ela acaba reverberando, né? Gerando um efeito econômico em relação a toda a sociedade. Em particular em relação a essa questão da maior oneração das operações que envolvem o varejo.
Estamos conversando com o advogado tributarista, doutor Wendel Rodolfo dos Santos. Agora, doutor, qual foi o objetivo real do governo federal ao tentar aumentar o IOF este ano de 2025? Perfeito. No caso, e isso também é uma questão bastante controversa, né, do ponto de vista jurídico, o governo, né, por meio do Ministério da Fazenda, ele deixou bem claro que a tentativa de promover esses aumentos, eles tinham uma finalidade arrecadatória, porque o governo ele está precisando de recursos financeiros, né? As contas elas não andam fechando. Isso é um problema quando se fala de IOF, porque o IOF ele é um tributo que ele não tem, né, uma natureza fundamentalmente arrecadatória. Ele é um tributo que na verdade ele serve para regular o mercado. Então, ao enfatizar, ao deixar claro, né, o governo que se trataria de uma medida para fins arrecadatórios, abriu-se, né, uma grande repercussão no mercado e também margem para que o Congresso questionasse essa medida. O que o Congresso e a sociedade como um todo busca, né, e essa tem sim a principal linha argumentativa do Congresso, é que ao invés de onerar mais a população mediante aumento, né, da carga tributária, que houvesse alguma forma de enxugamento, né, dos gastos públicos. É o que se está esperando, né, alguma forma de redução das despesas e dos gastos públicos, ao invés de repassar, por assim dizer, a conta, né, para os contribuintes como um todo. Tem uma fala do ministro Fernando Haddad, que ele concedeu entrevista à Folha de São Paulo, e que ele diz o seguinte: a saída para essa derrubada agora é ou ir ao Supremo Tribunal Federal, ou fazer cortes para todo mundo, ou buscar uma nova receita. Esse posicionamento do ministro da Fazenda, a gente pode entender de que o país está quebrado do ponto de vista tributário, doutor? Na verdade, o Brasil ele é um dos países que ele tem a maior arrecadação, a maior carga tributária do mundo, né? Nós nos encontramos entre os países que encabeçam aí a oneração por tributos dos contribuintes. Então, recursos financeiros não faltam, né? Nós estamos falando da casa de trilhões de arrecadação. Porém, o Brasil ele tem uma enormidade de gastos. Então, a fala do ministro, ela faz sentido quando eu olho a quantidade de contas que o governo tem a pagar. Mas o que se questiona é se todas essas contas elas deveriam ser devidas mesmo, ou se existem determinados projetos ou receitas, né, rendimentos do funcionalismo público como um todo, que deveriam ser enxugadas, né? Com relação à possibilidade de judicialização da questão, é possível sim que o executivo ele opte por levar essa discussão ao judiciário. Nesse caso, né, embora não tenha como adiantar qual que seria a eventual decisão a ser proferida, o que se pode dizer é que subsistem bons argumentos para os contribuintes como um todo para manter o afastamento desses aumentos. Como eu mencionei, seja pelo fato de o IOF ser um tributo extrafiscal, que não deveria ser utilizado para fins arrecadatórios, seja pelo fato de terem sido trazidas novas situações de tributação que precisariam necessariamente estar previstas em lei. Ou seja, o decreto presidencial, que foi o método utilizado para essa nova criação de tributos, ele não seria o mecanismo jurídico mais adequado para esse tipo de cobrança. Agora, o ministro Haddad, ele disse que os juristas consideraram inconstitucional o projeto aprovado pelo Congresso e que poderia, inclusive, questionar isso tudo no Supremo Tribunal Federal. Isso seria possível, doutor? Acho que perdemos o contato com ele. A conexão dele saiu, mas acho que voltou. Desculpa, acho que foi o retornei. Isso. Conseguiu ouvir minha pergunta?
Desculpa, Fernando, eu não ouvi. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele disse que os juristas do governo consideram inconstitucional o projeto aprovado pelo Congresso para sustar esse decreto e que o Executivo pode, inclusive, levar essa questão ao Supremo Tribunal Federal. Isso pode acontecer, doutor? De fato, essa questão ela pode acontecer. Os ministros, né? Aliás, os congressistas, né? Eles entenderam que a medida do governo de aumento de tributos por meio de decretos, ela se revelava ilegal. E essa ilegalidade permitiria para eles editar, como foi editado, esse decreto legislativo para derrubar o decreto inicial do presidente que criou essas cobranças. Mas, como eu mencionei, isso é uma medida extremamente atípica, né? Aconteceu só há muitos anos, uma última vez. Então, é possível, sim, que essa questão seja levada ao Supremo Tribunal Federal, que poderá interpretar se, de fato, a derrubada do decreto ela tem respaldo legal ou não. Como mencionado, nós entendemos, né, em particular, que existem sim fundamentos legais para fundamentar o posicionamento que foi adotado pelo Congresso no sentido de derrubar essa cobrança que veio pelos decretos presidenciais. Nós estamos conversando com o advogado tributarista Wendel Rodolfo dos Santos, mas assim, do ponto de vista técnico, né? A derrubada do decreto por meio de um PDL, que é um projeto de decreto legislativo, é realmente uma prática comum? O que é que diz a Constituição tecnicamente sobre isso, doutor? Não é, de forma alguma, algo típico, e isso evidencia bastante uma atual falta de sinergia, né, entre o executivo e o legislativo. Esses dois entes, eles não andam, né, dialogando da forma que se esperaria, né, para que tenha aí sucesso, né, as empreitadas em nível até social para todos, né, para o bem do país. Mas existe sim respaldo na Constituição para que essa derrubada via PDL ocorra, desde que se esteja diante de uma flagrante ilegalidade. Essa ilegalidade, a partir da análise dos deputados e dos senadores, ela está presente. Porém, o executivo, né, e aí houve, né, já foi manifestado, né, o ministro Haddad já se manifestou nesse sentido, ele entende que não se tratavam de decretos legais. Quem acabaria, né, batendo martelo e decidindo finalmente a questão, acabaria sendo o Judiciário e, em particular, o Supremo Tribunal Federal. Porém, existe também a questão da conveniência de se levar essa discussão, de fato, ao Supremo Tribunal Federal, o que está sendo avaliado pelo presidente Lula e pelo Executivo, porque isso pode desgastar ainda mais as relações que já não andam nada boas entre o Executivo e o Legislativo. Agora, doutor, com isso, o senhor acredita que decisões como esta podem sinalizar uma certa tendência de maior protagonismo no comércio em relação a temas econômicos e também trazendo grandes preocupações à presidência da República? Sim, sim. De fato, né, diante dessas situações onde, ao invés de uma reanálise das despesas públicas, está se buscando o deslocamento, né, desses custos para a sociedade, o Congresso ele acaba dando um recado, né, para o Executivo, no sentido de que talvez não vá mais aceitar aumentos, né, voltados para a tributação, esperando que, na verdade, sejam revistas as contas públicas. Então, é uma clara sinalização de que o Congresso ele tende, né, até pela quantidade de votos que foi predominantemente favorável a isso, tende a rechaçar futuras tentativas de maior aumento da carga tributária. Nós estamos conversando com o advogado tributarista Wendel Rodolfo. Muito se falou na época da campanha eleitoral de 2022, sobre a política econômica do Paulo Guedes, que era do governo Bolsonaro. E parecia, no discurso, pelo menos, do presidente Lula, enquanto candidato,
de que nós viveríamos uma espécie de novo milagre brasileiro, porque tudo que era feito lá atrás era errado e tudo que ele propunha a partir de então era certo, só que a política econômica do governo ainda não conseguiu efetivamente decolar. De que forma, tecnicamente, o senhor avalia que esse tipo de discurso vai ter impacto na próxima campanha eleitoral e quem vai ter vantagem em termos de discurso ao propor uma política tributária que seja efetivamente implementável nesse país? Evilásio, de fato, né, essas questões econômicas, elas acabam sendo uma das maiores tônicas de discussão quando eu estou falando de processos eleitorais. E é comum que a oposição, né, aquilo que seja oposição no contexto, critique as medidas econômicas que vinham sendo adotadas pelos governos anteriores. E isso, como você bem lembrou, ocorreu, né, e foi parte da campanha do governo atual em relação ao governo anterior. A verdade é que nós não temos, né, o que seria algo equivalente à possibilidade de um milagre, né? O Brasil, como eu já mencionei, ele já tem uma carga tributária, ele já tem um nível de arrecadação muito alto. Mas diversas medidas que são adotadas pelo governo, né, e na gestão, elas acabam aumentando, né, e cada vez mais esse custo. Então, se torna um gargalo, né, meio que sem fundo. O ideal, independentemente de qual venha a ser o governo, seria que se pregasse medidas voltadas para equalização e redução de gastos. Nesse sentido, talvez, a gente pode prever que o governo atual ele sairia um pouco em desvantagem numa discussão para um próximo processo eleitoral, porque isso, nos últimos anos, não tem sido visto, né? Se esperava bastante que houvesse essa redução de gastos, mas a verdade é que toda a possibilidade de gastos ela foi, de fato, realizada e se buscou, né, como nessa última tentativa do IOF, repassar a conta sempre para o contribuinte, para a população em geral. Doutor, de uma forma geral, o brasileiro não tem a educação financeira, né? Não sabe lidar com o dinheiro. Eu tenho visto muitos economistas, inclusive alguns que nós entrevistamos aqui no programa, falando que quem tiver dinheiro guarde, não compre nada, cuidado com gastos excessivos, cuidado com financiamentos. Diante disso, na sua visão, doutor, como é que o contribuinte, como é que o cidadão brasileiro deve se preparar diante desse cenário de instabilidade fiscal, de instabilidade econômica? Quais são as recomendações? Infelizmente, Fernanda, o que nós temos visto é um cenário realmente de maior incerteza do ponto de vista econômico, né? E isso reflete para toda a sociedade. Haja vista, por exemplo, a taxa Selic, né? A taxa básica de juros, que atualmente está girando aí em torno de 15% ao ano. Isso, na dinâmica social, acaba refletindo, por exemplo, nas linhas de crédito. Se você for pensar, por exemplo, no financiamento imobiliário, ele fica extremamente onerado por esse aumento da taxa básica de juros, que é reflexo, né, de uma economia que, como a do Brasil, não vai tão bem das pernas. É ruim, né, para a sociedade você não ter o dinamismo que é gerado e a maior riqueza que é gerada quando você tem as pessoas consumindo de fato, né? Isso gera para o país mais riqueza, gera mais arrecadação, gera tudo. Porém, infelizmente, o cenário atual seria de fato de tentar poupar, tentar guardar, tentar segurar grandes empreitadas, né? Por exemplo, aquisição de imóveis ou, no caso de empresas, tentar criar novas estruturas que poderiam gerar mais riqueza. Infelizmente, acaba acontecendo um engessamento do mercado ante essa instabilidade econômica, porque tudo acaba ficando mais onerado e eu fico num cenário revestido de incerteza. Eu posso tomar agora um tipo de financiamento e me ver em poucos meses impossibilitado de suportar aquele financiamento que foi adotado.
E a sistemática do financiamento, ela é extremamente relevante. É relevante, por exemplo, para os geradores de emprego, né? Para as grandes empresas. Elas funcionam dentro dessa dinâmica. Então, infelizmente, o contexto atual de incerteza econômica, ele acaba levando a essa refração e a necessidade de que a população como um todo também seja mais cautelosa em relação a qualquer passo maior que se deva dar de gastos. A gente tem pouco tempo, mas Lula acabou de publicar aqui no Instagram dele, eu vou trazer para o senhor aqui apenas um trechinho. Ele fez uma série de quadrinhos, eu só queria que o senhor me dissesse se isso é narrativa ou se tem fundamento. Ele diz aqui: zerar o imposto de renda para quem ganha até 5 mil, criar cashback no ICMS para quem ganha menos, isenção total na sexta, acabar com as isenções e investimentos que só beneficiam quem já é rico. Então não é aumento de imposto, é corrigir a injustiça. Antes quem ganhava pouco é que bancava muito, agora estão colocando quem ganha mais para dividir a conta. Isso é narrativa do presidente Lula ou de fato o governo tem mérito em trazer, depois da derrubada do IOF no Congresso, um debate desse? Veja, Vilásio, a questão ela pode ser analisada a partir de duas perspectivas. De fato, são medidas que devem ser comemoradas. Essa, por exemplo, da correção da alíquota de imposto de renda, deixando, né, não oneradas as parcelas que recebem menos da sociedade. Então, atualmente, e isso foi aprovado de forma bastante recente, você tem uma faixa de isenção de imposto de renda para as pessoas que ganham até 5 mil reais. Porém, você não vê existir uma discussão no sentido de aumentar a carga tributária ou criar faixas mais onerosas para as parcelas da população que ganham, por exemplo, milhões, milhares de reais. Então, tudo bem, eu estou tirando da parte de baixo. Aparentemente, você está deixando de cobrar aqui o imposto de renda, mas eu não estou aumentando na mesma medida a tributação de quem está em cima. Então, eu vou ter que tirar isso de outro lugar. E aí eu crio uma medida, por exemplo, como essa do IOF. Só que o IOF, por via transversa, como eu já expliquei, ele acaba também onerando a população. Veja, toda a população consome produtos do varejo. E o varejo estando mais onerado, esse mesmo cidadão que deixou de pagar 5 mil reais, que ganha até 5 mil reais e teve o seu imposto de renda, em princípio, desonerado, né? Não vai ter que pagar imposto de renda porque vai estar dentro de uma faixa de isenção. Quando ele for comprar um produto no mercado, esse produto vai estar mais caro porque eu tive lá na cadeia do varejo uma maior tributação do IOF. Então, acaba sendo um discurso que traz elementos que são louváveis e que se espera, mas talvez as outras medidas que teriam um viés de tributar de fato aqueles que têm uma maior parcela de receita na população não vêm sendo adotadas. Doutor Wendel Rodolfo, nosso entrevistado de hoje, queremos agradecer, doutor, sua participação. Muito obrigada, viu? Até a próxima. Muito obrigado, foi um prazer falar com todos. Um abraço. Conversamos com o doutor Wendel Rodolfo, advogado tributarista, chegando ao fim de mais um CBN Salvador, agradecendo sua companhia. Amanhã a gente volta às 10. Tchau, tchau.